Queridos e queridas Elo Talkers, acho que eu já posso chamar assim, né? A gente já tá um bom tempo nessa caminhada. Acho que um apelido carinhoso pra vocês. O pessoal que tá acompanhando a gente aí, acompanha a gente no Instagram, no YouTube, Spotify. Eu acho que Elo Talkers é um bom nome, um nome carinhoso. Qualquer coisa eu repenso isso aí, mas eu acho que... Vamos lá. Por enquanto tá bom. É um apelido que já dá. E hoje um podcast super legal, com um tema super interessante, com alguém muito fera. Feríssima, lindíssima, menina de foco. Legal. E assim, já para adiantar até, hoje a gente vai falar com a Júlia Muniz e é um tema muito voltado a um projeto futuro que a gente tem em relação a vestibular, em relação a concurso. Então, se você tem aí uma prova, uma apresentação, um grande desafio na sua vida, eu acho que esse podcast é para você. E a gente vai utilizar da Júlia, da sua história de vida, de quais estratégias você utilizou para a gente conseguir trazer para o pessoal um caminho. Eu acho que a ideia é essa, é trazer um caminho e fonte de inspiração. Seja muito bem-vindo e o palco é seu hoje. Obrigada. Realmente é para mim uma alegria, né? Ter um carinho por Júlia muito, muito grande. Carinho e admiração, né? Acompanhei um pouco a história, como toda adolescente, jovem, cheia de histórias, né? Cheia de coisas para viver. Mas assim, o que mais me impressiona, só para vocês terem uma ideia do que nós vamos tratar aqui, é que Júlia é uma menina que saiu de uma estrutura pública de ensino e passou entre os 10 na UFES, né? numa faculdade, na Universidade Federal. Então, assim, é uma história de superação, né? E eu gosto muito disso, assim, de olhar para a história e falar, poxa, eu acredito, existe espaço para mim, né? É lógico que a gente vive uma desigualdade muito grande do ponto de vista básico da educação brasileira, mas a gente tem alguns casos, exceções como a Júlia, e o interesse é trazer a modelagem dessa menina para que ela inspire também muita gente aí do outro lado que acredita no sonho, né? A Júlia já está praticamente terminando a faculdade de medicina e tive o privilégio de acompanhar isso desde o início. Se apresente, quem é você, mocinha bonita? Então, meu nome é Júlia, eu tenho atualmente 25 anos, vou fazer 26 sábado agora. Agora? Agora. E eu sou estudante de medicina da Universidade Federal do Espírito Santo. Bacana. Mas isso não é só o que me resume, é o que me define agora, né? Então, perfeito isso. Tive uma jornada aí bem longa e hoje em dia estou aqui quase terminando a graduação, graças a Deus. Vamos então falar como foi isso, né? Primeira coisa, medicina estava no seu radar? Então, o meu pai sempre fala que eu falava que eu queria ser médica. Mas, assim, lá em casa a gente sempre teve muita liberdade para escolher o que a gente queria ser. Nunca teve uma imposição assim, nossa, você tem que fazer tal coisa porque eu quero que você seja tal coisa. Sempre foi muito aberto. Então, assim, meu pai falava que eu queria ser médica, mas às vezes falava que eu queria ser arquiteta e por aí vai, assim. Cada vez era uma coisa diferente. E aí chegou o ensino médio. Nisso que chegou o ensino médio, eu estudava numa escola pública aqui em Vitória, uma parte do meu ensino fundamental. E tem aqui no estado o Instituto Federal do Espírito Santo, que é uma escola que tem uma história muito boa de várias coisas, não só da forma de ensino, mas da forma de moldar a gente. Assim. E nisso, meu pai falou bem assim, olha, fiquei sabendo, o vizinho tá me falando que vai botar o filho dele para estudar, para fazer um cursinho aí, para estudar nessa escola. Você não quer fazer também, não? Eu falei, tô à toa, né? Vamos aí, vamos fazer. Aí eu fiz esse cursinho e na época, assim, a minha família tem um histórico de ser um pouco cigana, a gente muda muito. Aliás, que família, né? E nessa época, meu pai ia mudar de cidade, então ele ia sair daqui de Vitória, a gente morava aqui em Vitória, ele ia pro interior do estado. E nisso, eu comecei a estudar e nesse meio tempo, desses 8 meses, assim, desse cursinho, meu pai falou que ia mudar para o interior e aí eu comecei a ver se tinha Instituto Federal lá, porque eu estava fazendo cursinho já. E tinha uma cidade onde ele ia morar, exatamente, que chama Nova Venécia. Então, eu peguei e saí da escola pública já na época e fiz o cursinho e passei. E o cursinho também era bolsista, porque tinha prova de bolsa, porque não era para todo mundo, tipo assim, dava um desconto e tal, aí deu para meu pai pagar. Então, eu já fiz a prova do bolsão, aí era bolsista no cursinho, consegui passar no IFES.
E além do IFES, também passei em outras coisas. É isso que a gente vai modelar. Que mente é essa? Passei em outras diferenciada. Coisas. Mas assim, eu consegui bolsa no AP e no Darwin também. Porque tinha uns bolsões só para quem era de escola pública na época, né? Então, fiz esses bolsões também e aí consegui desconto e só ia pagar o material, assim, na época. Mas assim, dessa época eu não tenho muito para falar sobre estratégia, porque eu era muito nova. Sim. Sei lá, a gente tem 14 anos nessa época. Então, Sim. assim, ia Nem lá, sabia o que era isso. se jogava, estudava ali e pronto, Isso. acabou. E aí, deu que passei. E aí, nisso, eu fui para Nova Venécia e lá eu fiz um técnico em edificações. Que aí puxa um pouco da parte de arquitetura que eu falei que eu queria fazer. E lá tinha edificações e mineração na época. Mineração nunca foi meu forte, nunca gostei. Mexer com pedra, rocha, essas coisas, nunca foi. E aí, como eu falava que eu já queria ser arquiteta alguma vez, então me joguei na edificações. E nisso eu cursei 4 anos, que são 4 anos do ensino médio lá, com técnico integrado, fiz os 4 anos. E durante o curso eu era apaixonada pelo curso, gostava mesmo, me joguei bastante, fiz vários projetos, assim, mergulhei de cabeça, mas eu via que era algo que eu gostava, mas que eu não queria fazer pro resto da minha vida. Porque tem uma coisa assim que as pessoas perguntam assim, né? Qual é o meu caminho, né? Qual é o meu propósito? Qual é a minha vocação? E às vezes a gente não tem essa ideia, mas tem coisas que a gente gosta, mas... Né? Eu adorava ficar ali no computador fazendo projetos ou visitar feira de decoração. Era muito legal, mas eu não me via fazendo aquilo o resto da minha vida. Não, assim, era legal ali, mas não tinha projeções. E aí, nisso eu falei, vamos lá reviver esse sonho aí da medicina, que eu sempre falei que eu quis fazer. Mas foi um gatilho do nada, assim? Tipo, não teve. Vou resolver passar em medicina. Não teve. Não tô fazendo nada, arquitetura não. Vou resolver passar... Não teve nada específico, não teve tipo assim, nossa, é um médico, porque às vezes eu já perguntei para as pessoas da minha turma, né? Talvez. Alguém que inspirou, alguém da família, pai, mãe. Não tinha ninguém, assim. Eu tenho um tio que é médico, mas que mora no Mato Grosso do Sul, a gente não tem muito contato, assim, eu não consigo acompanhar ele, por exemplo, para falar, nossa, acompanhei meu tio, gostei. Sim. Tenho um primo que é recém-formado, assim, ele entrou na faculdade quando eu estava saindo do IFES. Tá. Mas que também a gente não tem muita proximidade, que ele mora no Mato Grosso, então... Assim, não tinha ninguém muito próximo que falou assim, você vai ser minha inspiração. Não foi Grey's Anatomy, nada não, nesse eu assistia assim. Grey's Anatomy na época, Porque tá? tem muito amigo meu que faz medicina por causa de Grey's Anatomy. Em 2011, eu já assistia Grey's Anatomy quando só passava na televisão. Tá. Mas também não foi esse gatilho. Foi assim, sei lá, eu falava que eu queria fazer, eu falei assim, vamos tentar. Se não der certo, depois eu vejo aí o que eu quero fazer, mas agora eu quero fazer isso. Tá, legal. E aí foi que quando começou o meu projeto, assim, de estudo. E aí eu conversei com meu pai, chamei ele pra conversar e falei, olha, quero fazer medicina. E aí ele falou, tá bom, mas agora, nesse momento, isso durante o IFES ainda, nesse momento, o que você quer fazer? Você não pensa em fazer engenharia, né? Sair do IFES ali, já tá mexendo com exatas, arquitetura, que você falou que queria fazer. Eu falei assim, então, eu gosto, mas não amo, não é o que eu quero fazer pro resto da vida. Ele falou, então tá bom. Mas termina seu curso primeiro, não vou fazer você ficar estudando durante a graduação, porque eu sei que você gosta do curso que você está fazendo, então se dedica, termina aí a escola, depois você terminar a escola, aí você começa a pensar em estudar para vestibular. Isso é no 3º ano, 4º ano? No último ano? No último ano. E aí, no último ano, eu me entreguei, foi muito legal, fiz vários projetos, participei de desafio, enfim, meio que concluí, sabe? A jornada ali daquilo que eu queria fazer. Eu tô vivendo isso aqui, eu vou viver isso aqui. Isso, foi muito isso que eu pensei. E aí eu terminei. E aí, nisso que eu terminei, foi uma época meio conturbada, assim, financeiramente pra minha família. Mais uma vez, porque como meu pai mudava muito, às vezes ele trocava de emprego, então tinha altos e baixos, da parte financeira. E aí eu decidi que eu queria fazer medicina. E foi uma época que eu estava muito rebelde, que foi na época que a gente se conheceu, mas assim... Eu lembro dessa época. Muito rebelde, muito rebelde. Aprendizados. E aí, nisso, meu pai tava meio inseguro de me mandar para fazer cursinho aqui em Vitória e medo de eu continuar com esses comportamentos que não iam ser legais para aquela fase. E ele falou assim, tá, você pode estudar, mas vai estudar aqui na região. E aí tinha um cursinho em Nova Venécia, que era presencial, mas era noturno, tinha pouca carga horária, não tinha uma estrutura muito boa, mas ele falou assim, isso aqui que eu consigo fazer, fiz bolsa, ganhei desconto, e aí é isso aqui que eu consigo pagar para você. Aí eu comecei, estudei, só que em setembro o meu pai ficou doente, mas assim, muito doente. Ele teve uma doença que chama erisipela,
que é como se uma bactéria fosse Sim. comendo a pele da carne, assim. E aí ele ficou internado muito tempo. E nisso eu larguei os estudos e falei, tem ano que vem, Sim. vou cuidar da minha família agora, porque eles precisavam de gente para ficar no hospital e tudo ali. E aí eu larguei isso e foquei ali, então larguei esse ano. E nisso que eu larguei esse ano, faltou... Aí eu fiz a prova do Enem, normal e tal. E faltou muito pouco pra eu vamos passar, começar assim. aqui esse ponto. Vai continuar contando a história até decidir. Nessa primeira prova do Enem, você já tirou uma nota... Eu tirei, acho que foi 700 na época. Sim, sim. No Uma boa Enem. nota, né? É uma boa nota, mas assim, para quem quer medicina sabe que não é o suficiente. Sim, mas é sim, quase lá. Então eu Sim. cheguei no quase lá. Fazendo o mínimo que eu fazia, que era só Sim. ir nas aulas à noite e fazer os exercícios. E assim, eu senti... A parte boa que eu falo do IFES foi a forma que eles tratam a gente como se a gente fosse pessoas com mais mentalidade, mais maturidade, mesmo tendo 15 anos ainda. Tá. Então, eu aprendi muita coisa no IFES na parte de disciplina, na parte de ter que me entregar, na parte de ter responsabilidade e ser tratada como uma aluna de faculdade já, Sim. só que com 15 anos. Então, Exato, assim, não sim. tinha negócio de pedir para ir no banheiro na Sim, aula. Não tinha negócio de chamada, você fazia o que você queria na hora que Sim, você sim. queria, contando que você entregasse tudo que você tinha que entregar para os professores. É uma metodologia muito interessante, né? Muito. Então, assim, eu já fui meio que moldada pela escola a ter essa responsabilidade. Olha, se sua meta é passar na faculdade, não importa o que você faça de meia-noite às 6, se você estuda, se você dorme. sim. Só que você tem que cumprir a sua meta ali. Dá o resultado. Então, eu fui tendo esse insight que, tipo assim, falta pouco. E o que falta, então? E aí eu comecei a olhar o que eu fiz para ver o que eu deveria fazer, né? Legal. E aí eu sentei, eu lembro que eu ainda fui meio rebelde, porque a minha outra opção de curso era engenharia de produção. Sempre fui uma pessoa que gostei muito dessa parte de administração, mas meu pai não queria que eu fizesse administração porque ele já fez. Foi a única coisa que ele falou que ele não queria que eu fizesse. Meu pai, ao contrário, ele queria que eu fosse pro lado dele. Depois a gente conversa isso aí. Aí ele falou assim, não, administração não, porque eu já fiz. Aí eu falei assim, engenharia de produção é algo que me agradava. E aí eu me matriculei em engenharia de produção na UFRJ. Matriculei online, na época, aí você se candidatava. E aí ele falou que não era pra eu fazer isso, e eu fui e fiz de pirraça, que eu falei, também tô nem aí mais. Aí fui e matriculei, mas aí depois eu sentei e pensei, eu falei assim, nossa, mas eu fui muito imediatista. Não fiquei olhando tudo que aconteceu no ano, sobre as adaptações novas, sobre ser a primeira vez que eu tava tentando, sobre meu pai ter ficado doente, sobre minha família ter precisado, sobre eu ter largado. Eu acho que eu posso ter um pouco mais de calma nisso aí. Que aí foi o ano que eu sentei. Eu lembro que eu comecei a estudar dia 14 de janeiro de 2016. Não esqueço essa data, que foi o dia que eu sentei e falei, hoje vai ser meu primeiro dia do ano da minha vida. Interessante. E foi... E a partir dali, agora a gente essa é a pegada aqui, né? Então, assim, primeira coisa, entender que nada vem sem o esforço, não é? Pode ter uma inteligência... essa coisa do êxito em relação a concursos tem várias coisas que envolve, né? A vida emocional, né? As condições que eu tenho de estudo, o tempo que eu tenho de estudo, a capacidade cognitiva desse cérebro, né? Mas eu acho interessante essa consciência, porque tudo isso aconteceu de forma muito subjetiva. E você está trazendo aqui o que aconteceu. Então, eu acho que o foco aqui a partir de então, o que eu fiz, depois de toda essa história, que eu consegui a nota. E pode ser que você nem saiba. Entende? Por isso que nós estamos aqui, né? E pode ser que eu nem sei o que eu fiz. Às vezes as pessoas querem uma pílula, né? Pega aqui, toma e eu vou lá e passo. Não, existe um processo. Uma receita de bolo não existe. Existe já adianto um que não processo. existe receita de bolo, não tem. Eu posso falar várias coisas aqui, vocês podem tentar fazer e ainda não dá certo. Sim. Perfeito. E aí, a partir desse dia que eu falei que era o dia do meu ano, eu fui e conversei com meu pai de novo. Meu pai, eu sempre tive uma proximidade muito grande com ele em coisas de decisões da vida. Tanto dele comigo, quanto eu com ele. Então, eu sentei e falei, olha, eu quero tentar de novo. Aí ele falou bem assim, então, eu te dou 1 ano para você passar. Porque não vai depois para ficar te mantendo mais aqui em casa, estudando e tal. E aí, eu quero que você pense numa segunda opção já, que você realmente queira fazer. Você tem 1 ano para passar.
E eu não tenho dinheiro para te mandar para estudar em Vitória. Então, tudo que você vai fazer, você vai ter aqui, dentro dessa casa. Que eu vou te dar tudo aqui. Vou botar uma internet boa, você tem computador, né? Mas se o seu computador estiver precisando de outro, você me fala, que eu tento arrumar um computador. E você tem aqui o seu quarto. E aí, foi isso, o que eu tinha. Então, eu estudei em casa. Já adiantando, assim, né? Que pergunta, né? Eu estudei em casa com essas condições. E aí, eu comecei a ver tudo que eu deveria fazer. Que aí foi quando eu comecei a lembrar de muitas coisas da época do IFES, sobre ter disciplina, sobre criar disciplina, sobre criar rotina, sobre colocar limites, porque quando você estuda em casa, você precisa colocar limites. Às vezes você precisava ser grosso com a sua família, mas não que você queria ser uma pessoa grossa, mas é que você precisava botar aquele limite, porque às vezes minha mãe achava que eu ficava o dia todo em casa e eu tava à toa, e eu não tava à toa, né? E eu tinha que ser dura e falar, olha, não posso agora. Vai no supermercado pra mim agora. Não posso. Posso de tal hora, meu tempo livre. Agora eu não posso. Então, assim, é difícil. Só que acho que tendo tudo meio que pensado no que se encaixa pra você, que isso é muito importante, no que se encaixa na sua rotina, é muito legal. E foi aí que eu comecei. Sentei, vi quanto tempo eu tinha pra estudar. Não pensei em segunda opção, porque na minha cabeça eu falava, não preciso de segunda opção, eu vou passar. Eu tinha muito essa mentalidade de que eu ia passar. A segunda opção é fazer a primeira dar certo. É isso, entendeu? Eu tinha muito essa mentalidade de que eu ia passar. Mas não uma mentalidade arrogante, não tinha uma arrogância, tinha uma convicção de que eu era boa o suficiente para fazer aquilo que eu estava me propondo a fazer. E ninguém nunca me falou, naquela época, ninguém nunca tinha me falado que eu era boa naquilo, entendeu? Só me falaram depois que eu consegui fazer, olhando tudo que eu fiz. Nossa, realmente, legal, né? E eu morava numa cidade do interior onde ninguém ainda havia conseguido fazer esse método, que eu conheça, né? Conseguido fazer esse método. Todo mundo lá tinha condições de vir para Vitória fazer cursinho. Todas as pessoas que eu conheço fizeram um cursinho. Eu fui a ponta ali meio fora da curva. Então, eu comecei. Primeiro de tudo, eu sentei, peguei o que eu tinha para fazer na semana de obrigações dentro de casa que minha mãe pedia. Então, Júlia, todo dia o almoço é seu. Você faz almoço, que seu pai trabalha o dia inteiro, sua irmã estuda, não dá, o almoço é seu. Então, assim, eu sabia que 2 horas ali do meu dia eu tinha que parar para isso. Fui colocando as coisas que eram fixas, que eu gostava de fazer. Então, almoço, que eu tinha que fazer todo dia, pra academia, que eu ia todo dia. Fui colocando e depois eu vi o que tinha de tempo livre ali para eu conseguir me organizar. E aí, me organizei esse tempo livre e fui colocando. Eu tenho tal coisa para estudar, tenho tal coisa para fazer. E nesse meio tempo, fui trabalhando a parte emocional também, porque não é muito fácil. Tinha dia que eu acordava às 5 horas da manhã muito feliz, porque eu gostava muito. Eu fiz uma rotina que era muito agradável para mim também, esse é um ponto. Legal. Não era uma tortura para mim acordar às 5 horas da manhã para estudar, porque eu gostava, porque eu pensava no meu objetivo de longo prazo. Legal. Mas tinha dia que eu estava desmotivada e eu falava, eu não quero fazer nada. E eu me dava o luxo de não fazer nada, porque eu sabia que aquilo ia atrapalhar muito estudar sem vontade, sabe? Então, eu fui trabalhando muito essa parte emocional, fiz terapia, e foi quando a gente criou vínculos, participei do Chicão, que mudou muita coisa, tanto dentro da minha casa quanto dentro de mim. E fui conseguindo fazer essas metas e organizar toda a minha rotina para que se encaixasse, assim. Vamos lá, vamos começar a bombardear, porque tá muito facinho, tá ali Assim, o que eu achei mais legal, de verdade mesmo, que mais me chamou a atenção, Júlia, foi que em todo o momento que você, e todo o discurso que você trouxe, parecia que você tava 100% no seu presente ali, sabe? Sim. Então, no flow, estou consciente de que o que eu tenho hoje é isso e as minhas condições são essas e eu tenho que fazer das condições o melhor que eu tenho. Exatamente. É uma coisa interessante aqui, né? A gente conhece muita gente que são concurseiros que tem uma condição muito melhor do que a tua, né? Que não precisa cozinhar, separar 2 horas, fazer algumas coisas. E essas pessoas, elas não têm essa percepção e esse foco, né? Então, o que o Gabriel está chamando a atenção é essa clareza e do preço que eu tenho para pagar. Né? Eu não sei se é isso que você alinha. A ideia é basicamente essa, porque assim como meu pai falou, tem outras pessoas que têm outras condições e a tendência, mesmo assim com condições melhores, é a gente reclamar do que a gente não tem. Então assim, mas é porque eu estudo no cursinho o dia inteiro e aí eu ainda tenho que voltar para casa para fazer janta, entendeu? Pelo menos pelo que você está trazendo, é assim,
Ok, não tenho o que fazer. Eu tenho que fazer isso. Não tenho... Se eu reclamar, não vai adiantar de nada. É exatamente isso que eu pensava. Reclamar não ia mudar nada. O que eu tinha era aquilo, então eu tinha que fazer o melhor com aquilo que eu tinha. E tem uma coisa aqui importante, que eu acho que esse é o nosso objetivo. O pai chamar e dizer, essas são as condições. E se vira, né? Essa é a condição. Porque eu vejo também que alguns pais, dentro desse processo, eles ou não apoiam ou super protegem, né? Então, essa coisa da individualização, porque às vezes o que você colocou aqui, eu te acho de uma personalidade muito forte, né? Então, é uma opinião. Para alguns pode ser arrogância, né? E, na verdade, é uma decisão. E é engraçado a palavra decisão, sabe? Porque fazer e cisão é rachar. Né? Então, houve uma cisão. Então, quando eu quero fazer alguma coisa, eu tenho que rachar com o outro lado. Né? Não tem como ter foco e ter todos os privilégios diários e ter foco. Então, decidir alguma coisa é ir na direção daquilo, abandonando o outro lugar. E aí, isso que falta muitas vezes nas pessoas, é ter essa convicção de que é uma opinião formada e que às vezes pode surgir como arrogância, mas não, é uma decisão. Eu decidi por aqui, automaticamente eu tenho que abandonar aqui, porque eu vou para lá, fico olhando para cá, fico olhando, e aí eu fico perdido. O tempo que eu gasto é muito mais na masturbação psíquica do que no foco em si. É porque a rotina, ela tem muito mais a ver com você dizer não do que você dizer sim. Perfeito. Sabe? Porque, por exemplo, se você decide ir no bar um dia antes, 10 horas da noite, sabendo que você tem que estudar no outro dia. Não é porque você... Assim, você quer ir no bar, mas o processo mais complexo disso é você saber dizer não, ao invés de dizer sim de coisas que você quer fazer. Entendeu? Muita gente fala que o processo de rotina, o processo do dia a dia, é muito de escolher o que eu quero fazer. Não, escolher o que você quer fazer, você provavelmente gostaria de ir no bar. É agradável estar com meus amigos, mas o principal ponto da rotina em si é saber dizer não. Como você dizia não? O que vinha na sua cabeça quando as propostas vinham e você falava assim, caramba, eu quero muito fazer isso, mas eu tenho que dizer não? Os meus amigos, para começar, era muito nessa parte de amizade. Eu falei não para muitos amigos meus. Porque como eu estudei em Nova Venécia e morava em Pinheiros, que são cidades que ficam 30 minutos de distância, mas os meus amigos eram de Nova Venécia. Então, para eu fazer alguma coisa com eles, eu tinha que sair de Pinheiros. E nisso de sair lá, eu perdi, 2 dias. Então, era uma coisa que eu botava na balança. E como eu criei essa disciplina, eu falava, esse mês eu quero ir ver meus amigos, quero ir para São Mateus, quero ir para Guriri, quero ir para praia, quero sair, quero ir no open bar. Então, eu tenho que me planejar para tal coisa. Então, eu me organizava o mês inteiro, às vezes estudava um pouco mais, às vezes esticava mais o dia ali, sentada, para ficar 3, 4 dias de folga sem me preocupar com nada. E eu fazia questão de não me preocupar com nada. Porque, assim, eu me moldava para estar ali 100% com meus amigos. Porque eu falei tanto não para eles, eles me chamaram para tantas coisas. Porque agora que eu consigo ir, eu tenho que ficar... não vou fazer tal coisa porque eu deveria estar estudando. Não, eu me moldava ali a semana inteira, ou às vezes 15 dias, para ter, 3, 4 dias livres e conseguir curtir com eles. Então, assim... O processo do não vinha meio automático na balança. Eu botava na balança. Vai valer a pena? Às vezes eu chutava o balde e não ficava analisando isso. Só ia. E depois eu sofria as consequências, que era uma matéria acumulada tinha que me virar para conseguir. Mas às vezes que eu podia sentar e falar, olha, eu quero muito, vou fazer. Eu sentava e planejava, assim. Quais são os segredos? A gente fica muito atrás dos segredos da pílula, né? Mas, assim, quais são as coisas mais importantes para um concurseiro? Se você fosse listar para que esse resultado acontecesse, aqui eu já vi foco, já vi presença, já vi disciplina, né? Já vi tempo para relaxar, né? Porque também é uma cabeça que precisa... Mas o que você acha mais importante, pelo menos na tua história, que te fez ter o resultado que você... Eu acho que é não procurar tentativas, assim, mágicas, soluções mágicas para aquilo que deveria ser feito. Você sabe o que deve ser feito, então faça o que deve ser feito. Perfeito. Eu acho que é isso, entendeu? Eu sabia que para passar
no Enem com uma nota boa, eu tinha que estudar isso, isso e isso, aquilo. Então, Sim. fui fazer aquilo. Eu não Sim. fui tentar uma forma mágica, mirabolante, como passar no Enem em 10 dias, porque eu sei que isso não tem como, sabe? Eu acho que todo mundo sabe que aquilo tem que ser feito. Perfeito. Eu acho que é mais... A palavra certa seria vencer a procrastinação. Que legal. Ponto. E aí que vem as estratégias, que eu acho que o que mais atrapalha qualquer pessoa é procrastinar, que é empurrando com a barriga o máximo que der. E aí minhas estratégias para isso vêm em cima de evitar a procrastinação. Perfeito. Então a disciplina, o foco, a determinação, tudo vem buscando eu parar de procrastinar. Então eu fui vendo coisas. Por exemplo, eu estudava dentro do meu quarto. A cama sempre ficava do lado. E aí eu conversei com meu pai, abri mão de ter um quarto só para mim. Fui dormir no quarto com a minha irmã para transformar o meu quarto em um escritório. Legal, ótimo. Porque eu tirei Um aquele ambiente. gatilho de tirar a cama, que eu ia cansar e só ia fazer assim, ia deitar. Então, tirei. Outra coisa que eu fiz é que eu vi na internet na época, tinha uma parede, eu tinha uma parede de giz na minha casa. E aí eu fui na internet, vi como é que fazia, minha mãe comprou as tintas, pintamos e tal. E a minha parede era toda desenhada com várias coisas, então era como se fosse um quadro de motivação bem na minha cara, assim. E era uma parede gigante, assim, do quarto. Então, eu desenhava tudo, colocava coisas que achava que me motivavam, desenhei um mapa do Brasil com os biomas. Eram coisas que não eram tão importantes, assim, pra prova, mas eu olhava aquilo, era como se fosse, assim... É uma âncora. Entendeu? Era muito bom. Inclusive, quando eu mudei dessa casa, quando a gente mudou dessa casa mais uma vez, eu chorei muito por causa que eu ia perder aquela parede. Sim. Porque eu tinha um vínculo muito forte. Sim, porque, assim... sim. Várias vezes, quando eu pensei em desistir, eu olhava e tinha aquilo lá pra mim. Então, Que legal. foi muito bom. Então, eu fui formando coisas, principalmente celular, era um gatilho muito grande. Então, tinha época que, logo no começo, que eu ainda estava muito apegada, meu pai levava meu celular pro trabalho dele. E aí, foi uma coisa que eu pedi pra ele. Falei assim, pai, eu preciso de ajuda, porque eu não tô conseguindo. Tô ficando aqui no celular o tempo inteiro. Ele via que eu também tava no celular, legal. então ele veio pontuar comigo. Eu falei assim, realmente... É isso que tá acontecendo. Então, vou tentar uma medida drástica, se funcionar bem, senão a gente vai vendo aí. Então, ele saía de manhã, levava o celular, ia trabalhar, na hora do almoço ele voltava com o celular, podia mexer ali enquanto ele estava descansando, depois ele levava pro trabalho de novo e de tarde ele voltava com o celular. E aí, com o tempo, eu fui vendo aplicativos na internet que você consegue bloquear o celular pra você, tipo assim, focar e não ficar mexendo ali, né? Sim. Então, assim, o celular foi um vilão muito grande. E aí, eu já consegui quebrar. E outra coisa eram os pais, né? Que eu falei que, por mais que minha família me ajudou muito, às vezes ela atrapalha na questão de não entender o que está acontecendo ali. Porque mesmo que eu conversasse bastante com eles, é muito difícil você olhar a rotina e falar assim, não é possível que a pessoa fique ali 12 horas só estudando. Ela deve estar fazendo outra coisa, ela deve ter um tempo para mim. Ela pode fazer um favor para mim agora, nesse momento que eu quero. E não pode, às vezes não pode, entendeu? Então, assim, eu sempre conversava muito com os meus pais, fazia questão de mostrar para eles o que eu estava fazendo. Como eu fazia isso? Mostrando rendimento no simulado. Olha, pai. Legal. Meu pai é da administração, adora planilha, adora esse tipo de coisa. Que legal. Aí a minha mãe, às vezes, ela não entendia, né? Que eu ficava muito em casa. Eu falava, mãe, olha, nesse horário eu não posso, mas todo dia eu tenho um tempo livre. Se você me pedir pra alguma coisa, vai ser nesse horário que eu vou fazer. Pode ser? E aí, com o tempo, ela ficava brava, né? Mas aí, depois ela foi acostumando e foi entendendo que era aquilo que ia dar certo. Então, assim, os segredos era isso. Eram vários pontos para evitar a procrastinação e eu consegui fazer o que tinha que ser feito, sem muito rodeio, sem soluções mágicas. Irado. E uma das coisas que a gente mais tem falado, inclusive, é a dificuldade que a gente tem de evitar fazer algo que vai me trazer um prazer imediato em compensação de uma ação que vai me trazer uma recompensa lá na frente. Então, a gente tem falado muito, eu acho que inclusive no podcast com o Hel, que a gente falou sobre esse sistema de recompensa que a gente tem no nosso cérebro, que ele libera dopamina imediatamente de recompensas que eu tenho imediatamente. Então, o celular é algo que nos mima dopaminergicamente, a cama é algo que nos mima, são recompensas que a gente tem diariamente que, normalmente, a gente tende a trocar o futuro da recompensa que a gente vai ter no presente. E o que mais me impressionou em relação a você é que você conseguia, de alguma forma, evitar essas recompensas diárias, imediatas, para uma recompensa que estava muito no futuro. E isso, biologicamente, até para o nosso corpo, é difícil fazer. Mas eu li o livro.
sobre isso, O Poder do Hábito. Ah, legal. Fala Então, um pouquinho. ele... Fala um pouco sobre isso. Esse é um livro que... Eu não sei aonde, na época eu não fiz cursinho presencial, mas eu tinha uma plataforma de apoio durante os meus estudos, Legal. onde faziam um cronograma, montava, falava, Legal. assim como a maioria dos concurseiros hoje fazem, né? E dentro dessa plataforma de estudos tinha uma pessoa que foi, assim, ponto ímpar de inspiração mesmo da palavra de organização, que era um professor que ensinava sobre, o nome do quadro dele dentro da plataforma era GEP, que é Guia do Estudo Perfeito. E aí ele ensinava sobre essas coisas, sobre você conseguir moldar. Eram umas coisas que eu já tinha internalizado em mim por causa do IFES, mas eu não sabia como executar, sabe? Eu sabia que tinha que ter rotina, mas como montar uma rotina? Então ele ensinava umas coisas. E nisso ele falava sobre vários livros. E na época eu li o Essencialismo e li o Poder do Hábito. Que eram coisas que pra mim ali ia encaixar muito perfeitamente. O Poder do Hábito fala muito sobre a roda do gatilho, da recompensa. Então eu identifiquei as coisas que... A minha recompensa maior meu objetivo maior era passar no vestibular. Então, assim, eu tinha os microgatilhos que iam me despertando para conseguir avançar semana por semana, né? Porque também não era fácil. Então, por exemplo, durante a semana, se eu conseguisse fazer tudo que eu tinha me proposto durante a semana, a minha recompensa era domingo, depois da missa, sair para comer. Eu tinha essa liberdade de sair para comer, ficar lá sentado com o pessoal, conversando. Não eram meus amigos, eram pessoas que a gente conhecia na cidade. A Maria é muito mais novo que eu, porque quem era mais velho já estava na faculdade, eu já tinha saído de lá. Mas, sim, era um ambiente que eu gostava de estar ali, então eu tinha essa recompensa. Eu saía para comer. E aí, às vezes, os objetivos maiores. Virava o mês, nossa, eu preciso de uma festa. Tem pão que eu não saí, eu gosto muito de sair. Precisava ir numa festa, precisava no open bar. Então, assim, o meu mês foi bom. Quantas horas de estudos eu tive? Qual foi meu percentual de aproveitamento nas minhas questões? Como foi meu progresso nos simulados? Ah, foi bem, então eu mereço. Entendeu? Então, fui trabalhando essa roda de recompensas. De micrometas, de quase, micrometas. Né? Micrometas. Pensando na metona maior ali, Legal. que era passar. E tem uma coisa aqui bacana, e isso serve para quem está assistindo, é comemorar também as pequenas conquistas, né? As pequenas evoluções. Porque nós temos uma tendência, principalmente do procrastinador, porque assim, a gente brinca que a culpa de você comer um bombom a mais é a mesma culpa dos 27 bombons que tem na caixinha. Então assim, quando eu meto o pé e não olho para mim também com gentileza, né, isso que você está dizendo, assim, o que eu mereço, o que eu fiz isso aqui. E não é um automimo até positivo nesse momento, porque tem automimo muito danoso. Então, o segredo também de comemorar as pequenas conquistas, né? Porque eu acho que muitas vezes as pessoas em si, né, uma generalização, mas elas se punem, né? Elas se automutilam com a culpa de não ter conseguido. Então, também é interessante o que você está trazendo, de olhar e falar, caramba, eu consegui dar esse passo, eu consegui dar mais esse passo. E ir vibrando com essas conquistas, ao invés de falar, tá faltando. Sim. Olha só que diferença, né? Ai, preciso de mais coisas, né? Na PNL a gente chama isso de operador modal. É quando eu falo, eu preciso, eu necessito, né? Ao invés de eu gostaria. Né? Então, quando eu falo eu gostaria, eu alivio esse peso, essa carga de mim e paro de me auto-chicotear, né? Nessa briga dessa própria existência. Então, acho muito legal o que você está dizendo em relação a pequenas conquistas. Isso é uma coisa que eu faço com a minha irmã. A minha irmã é vestibulanda de medicina também. E eu tento trabalhar isso com ela. Então, assim, quando ela vira e fala assim, Júlia, logo no começo, ela, Júlia, tem uma lista que eu não tô conseguindo fazer, fui mal em tal simulado. E aí, no primeiro simulado, ela chorou, ficou muito triste, porque foi mal. Aí, chegou no segundo, ela evoluiu muito. Eu falei, nossa, vamos sair então, vamos sair pra comer. Olha o tanto que você melhorou e tal. Então, assim, tem que incentivar. Ainda tá longe da meta que elas propôs? Ainda tá, mas tá mais perto do que longe. Então, assim, eu acho que é isso que é muito importante. Isso segue pra várias coisas. Nessa época, eu era vestibulanda. Hoje em dia, eu sou estudante de cursinho de residência, né? Uma outra mentalidade. Mas é a mesma coisa que se faz de quando é vestibulando, só que com menos tempo. Porque agora eu tenho menos tempo, porque eu fico o dia inteiro na faculdade. Então, é a mesma coisa, o mesmo padrão. Às vezes, a minha semana é muito cheia.
tava comentando com você, tem dia que eu fico de 7 às 7 no hospital, de segunda a sexta. Ainda tenho que cuidar da casa, fazer comida e sair tudo mais. Sair no final de semana. Pelo que eu entendi, ela gosta mesmo, ela já falou algumas vezes. Sair no final de semana, dar conta do meu namorado, que eu namoro também. Então, assim, tem várias nuances. E aí, às vezes, logo no começo eu ficava frustrada, porque eu não conseguia fazer tudo que eu me propunha fazer. Mas aí eu comecei a olhar sobre aquela metáfora do copo, ele tá meio cheio, né? Então, eu consegui olhar tudo que eu tinha feito. Eu falei assim, nossa, caramba, não, eu tenho que parar de fazer isso. Pô, eu estudo o dia inteiro, pego o ônibus, vou pra faculdade, passo o maior perrengue e aí fico reclamando porque eu não consegui lavar a louça do dia no dia, lavei no outro dia. Ou, sei lá, a roupa que tava pra lavar, já tinha uma semana o cesto cheio, eu não consegui botar pra lavar e eu me torturava muito com essas pequenas coisas. E aí eu parei de fazer isso porque não tava me deixando amargurada, eu tava virando uma pessoa reclamona, chata, insuportável. Então, assim, não tava me fazendo bem. Aí eu comecei a falar, pô, vou parar. Ai, que bom que eu consegui ficar pelo menos 30 minutos na academia hoje. Eu queria ficar 1 hora? Queria, mas 30 minutos era o que deu. Que bom que eu consegui pelo menos fazer uma das tarefas de casa que eu me propus a fazer. Então, assim, começar a olhar pra gente com mais delicadeza. Então, gentileza, né? Então, o que eu achei mais legal aqui é que essa ideia do copo meio cheio, copo meio vazio, porque você falou que você é a única pessoa, pelo menos que você saiba, que passou em medicina em Nova Venécia estudando da forma que você estudou. Então, até então, não tinha ninguém que tinha passado. Você não tinha... em Pinheiros. Você não tinha nem a referência. Eu não tinha amigos para compartilhar a rotina. Porque aqui tem colegas de quando você faz cursinho, tem colegas, né? Perfeito. Eu não tinha colegas. Meus colegas eram virtuais. Inclusive, tenho contato com eles até hoje. Legal. Mas, assim, eu não tinha como compartilhar no dia a dia. E aí, o que você tá fazendo? O que deu certo? Não, era eu e eu ali. E isso é o mais legal para mim. Porque, beleza, eu tenho uma situação na minha vida que ninguém nunca conseguiu. Eu posso olhar assim, ninguém nunca conseguiu, eu não vou conseguir. Ou eu posso olhar e falar assim, ó, beleza, ninguém nunca conseguiu, eu vou traçar uma estratégia e eu vou fazer com que isso aconteça. Tem um grande filósofo que eu adoro, que ele se chama Emicida. E ele fala o seguinte, uma música que eu gosto muito, que é: você é o único representante do seu sonho na face da Terra. Se você não correr, eu não sei quem vai correr por você. Então é basicamente isso. Existe uma oportunidade, ninguém nunca conseguiu. Mas se eu traçar uma estratégia, eu chego lá. Pra mim, até então, esse é o maior aprendizado que eu tive com a Júlia até então. Sim. Tem uma historinha muito legal, né, de um sapinho que caiu num poço. E aí ninguém nunca tinha conseguido, né? A sapaiada ficou e era muito fundo. E aí daqui a pouco ele vem lá, né, subindo e agarrando e coloca, e a galera toda, né, lá na expectativa, e um gritava, você não vai conseguir, é impossível, não é pra você. E ele, quanto mais eles gritavam, não, ele ia meter na patinha e foi, quando ele chegou lá em cima, né, o pessoal pegou, levantou o sapinho, e aí a mãe do sapinho falou assim, por que vocês estão gritando? Ele é surdo. Eu acho maravilhoso. Assim, e ele na cabeça dele, todo mundo era vibrando, né? Então, quando você tem a tua representação interna que diz para você, ao invés de você ficar ouvindo os de fora, eu acho que é poderoso. Embora que ouvir os de fora nessa situação, o que você faz? Mas quando você precisa criar a própria estrutura mental, você cria resiliência, né? E eu acho que isso é um grande segredo aqui de você. E me faz ficar mais encantado por você ainda, pela sua capacidade de percepção, né? De entender o mecanismo. Porque as pessoas pensam que é só sentar aqui e estudar. Perfeito. Você está dizendo que existe uma estrutura por trás, né? Que se eu não montar essa estrutura, não adianta ficar 8 horas, né? Às vezes é melhor ficar 4 horas com essa estrutura, eu focado aqui, do que ficar 10 horas fazendo 1000 coisas. Então, foco. Legal. Tem um livro chamado Por que Generalistas Vencem Especialistas. O nome do livro é esse. E ele traz como filosofia dentro do livro inteiro que nos dias de hoje, as pessoas que têm mais estímulos, que ampliam em relação, por exemplo, isso de sair, se dar o prazer, o presente de ir numa festa, estudar algo diferente além da medicina em si. Por exemplo, essa questão que você trouxe, de passar o ensino médio inteiro estudando arquitetura, minerais, algo nesse sentido. Então, esse livro, ele traz a ideia, ele comprova através de alguns estudos, que essas pessoas que são mais generalistas, entendem mais sobre outros âmbitos da vida, além de somente elas se dão melhor e elas têm resultados melhores no dia a dia.
tanto no trabalho quanto na faculdade. Você acha que isso te ajudou de alguma forma? Por exemplo, esse ciganismo, ele traz um pouco do generalismo também. Porque é me adaptar a um lugar diferente, é entender conceitos diferentes. Como que foi isso na sua vida? Então, só para contextualizar essa parte do ciganismo, é porque meus pais mudam muito. Bizarramente muito, assim. Então, eu tava falando com eles que eu não tenho raízes em nenhum lugar. E por muito tempo mesmo, as pessoas perguntavam, Júlia, de onde você é? Eu respondia que eu era do mundo. Nunca consegui falar assim, eu sou de tal lugar. Eu estou em tal lugar, Legal. né? Mas eu sou do mundo. Então, essa questão de você se readaptar e conhecer novas pessoas, novas culturas, eu tive que saber abordar 1 trilhão de gente para criar amizades ali, nem que seja só naquele momento. Então, eu tive que não criar várias personalidades, acho que não chega a ser isso, mas é saber a me comunicar melhor. Então, hoje em dia, assim, meu negócio de comunicação é muito alto, eu consigo sentar com qualquer pessoa, falar sobre qualquer assunto, porque era isso que eu fui moldada a fazer, porque eu dava 2 anos, meu pai, vamos mudar. Então, eu tinha que ter novos amigos, uma nova escola, um novo ciclo de amizades, eu tinha que sentar e aprender a falar com aquelas pessoas. Então, assim, isso me ajudou muito. Me ajudou bastante na percepção do vestibular, porque eu conseguia entender com o meu pai, com a conversa com o meu pai, o que ele queria me passar, assim, um conselho que ele queria me passar, da minha mãe, com o conselho que ela queria me passar. Às vezes, de uma pessoa que nem veio dar um conselho, veio dar um palpite chato, mas assim, o que ela quis dizer, sabe? Tentar tirar ali o melhor das coisas para dentro da minha situação. E aprender a moldar também quem eu queria estar perto comigo nessa caminhada. Porque não é fácil, é bem difícil. A gente, como eu falei, é muito não, abre mão de muitas coisas. E aí você tem que aprender a escolher ali quem você quer que tá, as pessoas que vão te incentivar. E nessa parte, fora de questão, foi a minha família, assim, as pessoas dentro da minha casa, meus avós, meus tios, a galera que estava perto ali me incentivando. Então, assim, você vai aprendendo a trabalhar o emocional, a trazer aquelas pessoas para dentro do seu projeto também, que é uma coisa muito importante. Eu acho que um projeto não é seu. Não era eu que queria passar em medicina. Era nós, a minha família. Entendeu? E eu coloquei todo mundo ali dentro para todo mundo entender como é que ia ser a dinâmica, entendeu? Legal. Porque eu precisava deles, Sim. né? Para isso acontecer, ainda mais pelo fato de estudar em casa. Então, e hoje em dia se reflete na faculdade, porque todo mundo fala que, Júlia, é bizarramente engraçado, e assim, espanta como você consegue chegar e sentar, conversar sobre tudo. Se eu falar sobre ações e investimentos, você vai saber falar um pouco. Se eu quiser falar sobre reviews de restaurante, você vai falar um pouco. Se eu quiser falar sobre medicina, você vai falar um pouco. Mas se eu quiser falar de arquitetura, você vai falar que você já visitou um museu e uma vez foi em tal... Então, assim, eu tenho essa plasticidade, assim, Legal. que veio dessa coisa e me ajuda muito hoje. Tanto em forma de contatos, de você conseguir ali conversar com pessoas diferentes, aproveitar o melhor das pessoas. Então, assim, é muito bom. Muito bom mesmo. Você sabe que tem um estudo, que você acabou de falar de plasticidade, que na verdade é neuroplasticidade, que mostra que pessoas que envelhecem com saúde, escolhem várias profissões, foi publicado na Science, e eles descobrem que as pessoas que envelhecem com saúde, sem doenças degenerativas, são os motoristas de táxi de Londres, né? E essa pesquisa de 20 anos atrás. Então, Londres é uma Babel, você tem que falar 4 línguas, você tinha 25 mil ruas que o cara tinha que pilotar e o volante ainda é do lado diferente. Então, assim, toda essa percepção da vida, para mim, vai inaugurando aqui essa neuroplasticidade. Então, o que você está dizendo aqui, de alguma forma, desse limão fizeram a caipirinha. Muda demais, eu preciso me adequar demais. Então, não tem essa assim, filha, vamos mudar hoje, né? É mais ou menos assim. Mas foi isso, meu pai mudou esse final de semana e eu fiquei sabendo em questão de 1 semana. Ele falou, então, eu vim fazer um trabalho numa cidade, eles querem me mudar para cá, tô vindo semana que vem. Então assim, E essa coisa da adaptação, mas não é uma adaptação passiva, entende? Essa capacidade de olhar, quem é que vai chegar aqui e vai falar que língua, eu preciso, né, para onde que eu estou indo, né? Então, eu acho que essa praticidade que você coloca as coisas, eu acho que aqui está um grande segredo. Lembra que eu falei, é possível que você sente aqui, você nem saiba o que você faça, né? E a PNL traz essa modelagem, a gente chama isso de engenharia reversa. Qual é o resultado? O que eu fiz para chegar no resultado, né? Então, aqui tem várias coisas, mas vamos voltar. Um foco claro, né? Uma disciplina clara,
um diálogo muito aberto, né, na participação das pessoas em si. Isso não é um sonho meu. O vencer o medo também da desaprovação do sapinho, né? Mas você não vai poder ir lá agora? Não posso, né? Então eu não vou agradar muito aqui também, né? Eu tenho esse foco, eu estou indo nessa direção. Então eu já começo a perceber alguns segredos mesmo dessa performance, né? É muito interessante isso que você está dizendo. Percebe um nível das nossas reflexões, assim, caramba, eu tô aqui encantado com o que vocês estão, com o que eu estou ouvindo e vocês aí, de alguma forma, como futuros concurseiros. O que a gente pede é que você espalhe esse vídeo, que você curta, né? O YouTube entende que quanto mais curtidas, mais engajamentos, mais relevância tem isso, né? E a gente tem procurado trazer algo muito útil, né? Os nossos convidados trazem coisas muito úteis, e eu acho que só essa aula aqui seria, para quem quer fazer um concurso, uma inspiração. Júlia realmente traz de forma clara, talvez alguns caminhos. Talvez você vai descobrir o seu, mas aqui a gente tem alguns caminhos, né? Então fica para você esse convite de você compartilhar esse vídeo, dar um likezinho, mandar para algumas pessoas que você acha que precisa, porque isso é de uma utilidade enorme, tá bom? É isso que a gente pede a você aí. Vamos lá. É isso aí. E além disso, na descrição tem o nosso Instagram, tem o Instagram da Júlia. Sim. Pode Júlia procurar Muniz. a gente, tá bom? E vamos lá, ó, psicólogo, eu tinha que perguntar sobre isso, não tem como. Então, eu trabalhei durante 3 anos no Clube Atlético Paranaense como psicólogo do clube e tenho a experiência de continuar trabalhando com alguns atletas nessa parte de performance. A gente tem um projeto chamado A Grande Final, que é a ideia de realmente trabalhar essa gestão emocional com concurseiros, com vestibulandos. E pra gente, essa grande final, esse grande dia, esse vestibular, é como Aliás, se a gente fosse... já tem alguém para participar desse projeto, né? Pois é, né? A gente vai trocar uma ideia depois. Um cafezinho, acho que vale a pena, né? Mas assim, não só o vestibular, mas, por exemplo, um pênalti que você vai bater em um dia importante, uma apresentação que você vai fazer na sua empresa, que, poxa, tem gerentes te olhando. Qualquer comportamento ou qualquer ação, evento que a gente vai fazer e que tenha uma certa importância, a gente precisa ter um estado emocional para que a gente consiga realmente se desempenhar bem. Você tem noção de como era esse estado emocional que você estava no dia? Se você conseguir descrever o que você pensava, o que você sentia, porque aí a partir disso a gente vai descrevendo. Como que foi esse dia para você? Você chegou no dia do vestibular, você acordou, despertador tocou, o que você fez? Eu tinha muito planejado o que eu ia fazer, obviamente, né? Porque tudo estava planejado assim na minha rotina desde o dia 14 de janeiro até esse dia. Eu moldei tudo para estar pronta naquele dia. Então, eu acordei muito confiante. Foi um dia que eu acordei muito leve. Coloquei uma música que eu gostava muito de ouvir. Coloquei a playlist lá para tocar. Fui fazendo minhas coisas. Fui separar a roupa que eu queria vestir. Fui ver as canetas que eu queria usar. Fui separar as coisinhas ali. E eu tinha uma confiança em mim bizarra, porque eu sabia que eu tinha feito o melhor que eu podia. Eu construí todo o meu ano para chegar ali na minha melhor versão. Eu estava na minha melhor versão e eu sentia isso, entendeu? Legal. E ninguém me falou, nossa, você vai conseguir. Ninguém me deu a palavra, porque eu não precisava. Eu acreditava tanto em mim, acreditava tanto no que eu tinha feito, todo o projeto que eu já tinha feito. Então, eu sentei e olhei todas as planilhas, todos os meus percentuais de acerto, todas as horas estudadas. Fiquei um tempão lá na parede do meu quarto só olhando tudo aquilo que eu tinha feito e falava, pronto, é hoje. E é isso, eu tava me sentindo 100% completa e 100% assim, preparada para estar naquele momento. Não que eu sabia tudo, né? Longe de pensar assim, ela foi pra prova sabendo tudo que ia fazer. Não, eu fui muito segura de que tudo que eu fizesse lá ia ser o meu melhor, entendeu? Resumidamente isso. E aí sentou, recebeu a prova. Sentei, recebi a prova e comecei a fazer. E foi assim, a prova mais tranquila que eu já fiz na minha vida. E ainda tinha um bar do lado da escola onde eu fiz, ficava tocando uma música. E eu adorei, porque durante o treinamento eu também moldei várias coisas. Eu fazia simulado escutando música, porque eu achava que poderia, como é a cidade do interior, as pessoas não entendem muito bem esse negócio de vestibular. Não tem um respeito assim, não, aqui vai ser uma escola que vai ter prova, não vamos fazer bagunça. E tinha um bar, eu sabia que tinha um bar do lado da escola onde eu ia fazer.
Então, eu treinava, fazia a prova, simulado, com música do lado. E era música, tipo, bem brega mesmo. Nada que eu gostasse. Porque eu sabia que isso poderia acontecer, entendeu? Sim. Então, assim, eu tava preparada. Eu me treinei tanto, eu me moldei tanto para aquele dia que eu só sentei, comecei a fazer a prova e fluiu muito bem. Foi, assim, a melhor prova que eu fiz na minha vida e a prova mais relaxada que eu fiz da minha vida. Flow, estado de flow. E, assim, isso me traz muito a ideia de que a gente pode quebrar uma crença que a gente tem. Então, a gente pode quebrar essa crença de que tudo que a gente vai fazer para ter resultado precisa ser doído. Sabe? Não precisa ser doído. Não precisa ser um esforço que machuca. Sabe? Quando a gente tem confiança na nossa competência, que é o que você trouxe, e a gente está em um ambiente que a minha percepção em relação a ele é positiva, eu tô olhando para ele com confiança e não com ansiedade, poxa, não vai ser pesado. Tem muita gente que traz assim, não, mas para ganhar, para vencer, para conquistar, a gente precisa batalhar e precisa doer. Quanto mais dói, mais a gente recompensa. Não necessariamente. Se a gente tem todo o trabalho durante o tempo, que muito provavelmente deve ter doído em alguns momentos, mas a gente chega nesse dia da performance, cara, é o dia do show. Você vai subir no palco, como você falou. Eu estou na minha melhor versão. E se a gente consegue trazer isso para coisas do dia a dia, muita gente pode estar ouvindo a gente, não necessariamente quer fazer um concurso. Mas tem desafios diários que podem ser vencidos da forma que a Júlia trouxe. E tem uma coisa aqui muito legal, assim. Tem que falar um pouco de lado hoje. Nós só estamos com 2 câmeras, tá? A gente tem que ter um cuidado com aquilo que a gente fala. Porque as pessoas querem esse estado, entende? Eu quero chegar na prova, eu quero sentar lá, eu só quero fazer a engenharia reversa do processo. Eu quero sentar lá, quero ouvir uma música brega, ficar concentrado. Então, assim, as pessoas querem esse pulo do gato, né? Essa pseudo-performance, né? Mas aqui o importante também é, para que eu tenha esse relaxamento, esse flow, é aquilo que você sempre coloca, né? É o encontro da capacidade com o desafio, né? Então, eu me preparei tanto que eu sei da minha capacidade para esse desafio, né? Quando eu tenho essa dúvida, eu falo muito bem, dou aula. Recentemente eu passei por um processo onde eu questionei a minha capacidade diante do desafio. E realmente, naquele momento eu falei, caramba, o cara com 52 anos, acostumado a falar, de repente bloqueia, porque naquele momento eu falei, cara, eu tenho que me preparar, né? Eu tenho que estar melhor. Então isso na vida, né? Não tem que trazer para você essa síndrome de semideus, né? Vice-deus, né? Tem gente que é vice-deus, né? Tem, né? Porque já tem tanta gente, antigamente era pastor, depois foi bispo, agora, né, só falta apóstolo. Eu falo que a única coisa que eu falo agora é vice-deus, né? Então tem gente que quer ser vice-deus. Não, mas quando você também entende que há uma consciência e que você precisa pagar um preço, né, desse esforço, é o que, Gabriel, não precisa ser sangrando, né? Mas é um esforço, ok? Para que você possa curtir o momento, né? Isso para mim é incrível, né? Fala de Chicão. Vamos vender o peixe aqui. Como que foi para você? Porque eu adoro a forma como que você organiza as ideias, entende? Assim, você consegue organizar coisas subjetivas de forma muito objetiva. Me fala um pouco de Chicão. O Chicão foi uma experiência, assim... Quando eu comecei a falar, eu falei que eu era uma adolescente bem rebelde, assim. E eu realmente era. Não tinha muito limites ali. Enfim, era bem desregrado com várias coisas da minha vida. Por incrível que pareça, até eu queria com uma fuga também, né? E o Chicão me conectou muito comigo mesma, sabe? Muito. Eu tive uma conexão comigo mesma muito bizarra, assim. Muitas coisas, inclusive, eu tenho a apostila até hoje. Então, assim, hoje ainda eu sento, releio, que acho que é coisa constante, assim, é o aprendizado. Mas ele conseguiu me moldar muito a forma que eu deveria me tratar. Eu me martirizava muito, sabe? Muito. Sempre fui muito cobrada dentro de casa. Meus pais sempre me deram muita responsabilidade. E eu carregava o peso do mundo nas costas. E o Chicão veio assim no momento que eu veio falar o que a Júlia quer. O que a Júlia quer pra Júlia, e não o que os outros querem que a Júlia queira. Então, assim, foi muito bom pra mim. Eu consegui
finalmente entender o que eu precisava pra mim, o que ia me trazer felicidade, o que ia me trazer paz, colocar limites dentro das relações, que era uma coisa que eu não fazia. Eu confrontava muito a minha mãe, mas sem, era mais um atrito ali que eu gostava de criar, sem tentar resolver a situação. Sim. E o Chicão veio nisso, em saber o que era bom pra mim, fazer o que era bom pra mim, independente de que isso poderia machucar o outro, ia chatear o outro. Que eu fiz quando eu tinha, sei lá, 21 anos. Então, pensa, 21 anos da sua vida você tratando, pelo menos as pessoas que estão ali no seu redor de um jeito, pra aí você vai num final de semana, num retirozinho e volta assim, acabando com todo mundo. Esqueça essa Júlia que vocês conhecem, esqueça. Vai vir uma nova pessoa. Legal. Então, assim, foi mais ou menos isso que aconteceu pra mim. Mas, assim, isso veio muito foi bem na época dos estudos pro vestibular, né? Então, tive que me planejar para ir pro Chicão também, assim como fiz para todas as outras coisas. Mas quando eu voltei muito mais segura e, assim, o dia final veio muito disso. Eu passei a acreditar em mim e não era uma arrogância, porque antes eu via as pessoas falando, eu sou bom, e eu achava, gente, nunca que eu vou falar isso. Nunca que eu vou falar. Que arrogância, que pessoa prepotente, sabe? Mas o Chicão fez eu acreditar em mim. Ninguém nunca falou assim, você é boa, você vai conseguir. Era eu. Eu tinha certeza que eu ia conseguir fazer o que eu fiz, entendeu? Uau. E é isso. Joga pro pai aqui. Né? Linda, caramba, que bom te rever. Eu tenho uma admiração por ti, um carinho muito, muito especial pela tua família, pelos seus pais, por Fê agora, que está aí também na luta, né? E eu sempre falo para Fernanda uma coisa bacana, que é a irmã de Júlia que eu faço acompanhamento. Eu acredito tanto na Fernanda que ela vai me pagar depois que ela virar médica. Né? Você vai pagar. Isso é responsabilidade. Então, pare de se comparar, né? Essa é a estrutura da Júlia. E eu não estou falando para a Fernanda como para todas as outras pessoas. Né? Mas uma coisa que é clara, estabeleça o preço a pagar para usufruir do benefício disso que você pagou. Né? Então, para mim, fica muito claro aqui, né, qual é o preço. Né? Eu tenho uma crença que para ser abençoado tem que estar suado, né? Bem suado. Isso não é no sentido do sofrimento, é no sentido da transpiração. Quer ser abençoado, tem que estar bem suado. Tem que ter trabalho. Tem que estar ali ralando. Né? Então, assim, mas você traz isso com tanta beleza, com tanta poesia, sabe? Você traz isso com tanta suavidade, né? A gente sabe que houve preço a pagar, mas até o processo, eu acho lindo essa forma com que você fala da grande final, né? Porque esse é o mais profundo estado que John Grinder chama estado de nada sei, né? I don't know, né? Mas não é um nada sei no sentido de eu não sei nada. É que eu estou aqui tão presente que eu só estou conectado naquilo que deve ser feito, né? Então, ele até trocou esse nome por estado de alta performance, né? Então, é isso. Estou super feliz. Foi uma hora, assim, voando. Passou muito rápido. Que isso. Que delícia, né? Júlia, obrigado. Eu já estou pensando em outras coisas. Eu estou falando muito sério. Sim. Porque eu fiquei impressionado com realmente o seu testemunho e a forma com que você lidou com todas essas situações de uma forma muito simples. Sim. Então, acho que esse podcast vai ser muito legal, não somente para as pessoas que realmente querem fazer concurso, mas para qualquer pessoa que estiver ouvindo a gente e você tem desafios no dia a dia, aplica algumas coisinhas disso aqui. Lógico que do seu jeito, que a jornada é sua, mas o resultado vem, com certeza o resultado vem. Júlia, muito obrigado. Eu que agradeço, gente. Despeça aí do povo. Muito obrigada. Eu queria trazer hoje, assim, um pouquinho do que foi isso tudo. Eu não devo ter falado nem um terço das coisas que eu passei. E deixar bem claro que isso foi eu. E eu criei isso me vendo. Então, assim, vocês podem ver tudo que eu vou falar aqui, podem escutar todas as outras pessoas. É legal você ver outras oportunidades, talvez mude uma chavinha de uma coisa que você não está conseguindo perceber que você pode estar fazendo de errado. Pode mudar ali sua performance, mas te escuta. Eu acho que esse é o principal recado que eu quero deixar assim. Escuta. Você sabe o que você tem que fazer, você sabe onde você é bom, você sabe onde você é ruim. Só dá um pouquinho ali, ó, de tempinho para se escutar que você vai voar depois. Perfeito, show de bola. Até a próxima. É isso aí.